Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje daremos continuidade ao vídeo anterior, onde falamos sobre o milênio. Se você ainda não assistiu, eu recomendo assistir antes de assistir esse vídeo aqui. Hoje especificamente nós estaremos falando sobre os versículos 7 ao 10 do capítulo 20 de Apocalipse, que é a passagem que retrata o juízo final, também conhecida como a Batalha de Gog e Magog, onde falaremos sobre o destino final dos ímpios, o lago de fogo e enxofre. Também nesse vídeo eu vou abrir um parêntese e falar sobre a nação de Israel e a sua relação com os planos de Deus para o fim dos tempos. Então vamos para o texto? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10 diz assim: Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. A partir do versículo 7 nós vemos que Satanás foi solto de sua prisão. Prisão que ele estava pelo período dos 1000 anos, que, como nós falamos no vídeo anterior, representa o tempo presente que nós vivemos agora. Após Satanás ser solto, ele começa a enganar as nações, a fim de que elas se levantem contra o povo de Deus com força total. E como já analisamos em outras passagens de Apocalipse que falam sobre o mesmo assunto, a soltura de Satanás aqui representa o último suspiro do mal sobre a terra, que antecederá o julgamento final na segunda vinda de Cristo. Gog e Magog são uma referência aos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. E nesse contexto eles são uma representação dos povos que são inimigos do povo de Deus, os quais se levantam para tentar destruí-lo, mas no final são derrotados pelo Senhor. Mas aqui eu não quero ser superficial no significado escatológico dessa passagem. Claramente ela representa o último levante contra o povo de Deus aqui na terra. E o que descreverei agora representa um entendimento pessoal sobre o que ocorrerá na terra nos últimos momentos da história, na iminência do retorno de Cristo. Eu vou me basear no texto de Apocalipse e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ao interpretar o livro de Apocalipse, fica claro o nosso entendimento sobre a soberania e o poder de Deus. Nada foge dos seus planos. Ele não perdeu o controle da história. Tudo convergirá para a sua glória, incluindo a salvação dos escolhidos e a derrota do mal. A história está em suas mãos desde a fundação do mundo. A criação do homem, a aliança com Abraão, a escolha do povo de Israel, a vinda do Messias, o nascimento da igreja, o retorno de Cristo e o julgamento final. E acredito que o povo de Israel tem um papel fundamental na história, como nós vemos na carta aos Romanos. Eles foram escolhidos por Deus para experimentar uma revelação mais profunda. Receberam as promessas, a lei. Jesus veio primeiro para o povo de Israel, mas também sabemos que a maioria esmagadora de judeus não receberam a Cristo. Eles o rejeitaram. O apóstolo Paulo argumenta que tudo isso já fazia parte dos planos de Deus, para que os gentios também pudessem alcançar a salvação pela graça de Deus. Leia a carta aos Romanos do capítulo 9 ao 11. O que me intriga é ver que o texto nos dá a impressão que a rejeição que os judeus têm para Jesus não será para sempre. Vamos analisar as passagens de Romanos capítulo 11, versículos 11, 12, 15, 23, 25 e 26. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Com base nessa passagem, acredito que o povo judeu ainda experimentará um derradeiro avivamento e uma conversão em massa, tal como as demais nações do mundo já têm experimentado. Deus tem levantado a sua multidão de todas as nações. A impressão que eu tenho é que os avivamentos varrem as nações e os continentes como ondas, que vêm e depois se vão. Vimos um grande avivamento na Europa após a Reforma Protestante, tornando-se o continente berço do movimento cristão mundial, enviando missionários para todo o mundo. Após a Europa começar a esfriar, o centro do movimento cristão migrou para a América do Norte, que hoje também enfrenta um desvanecimento. Na América do Sul, creio que estamos próximos de atingir o auge da expansão cristã, e a onda tem se movimentado. No continente africano tem havido um grande crescimento da cristandade, e acredito eu que num futuro não muito distante, esse continente possa se tornar o centro mundial do movimento cristão. Temos a Ásia, que apesar de alguns movimentos cristãos
cristãos expressivos, ainda vive uma fase inicial nesse processo de expansão. E por último, eu creio que a onda chegará à nação de Israel. Não é por acaso que esse povo tem subsistido por tanto tempo, nem tampouco que eles se tornaram uma nação novamente no ano de 1948. E também não é por acaso que estão sob o ódio das nações do mundo, o que nós podemos ver nos noticiários atuais. Como vemos em Apocalipse, Satanás sempre tenta se opor aos planos de Deus, mesmo sabendo que não vencerá. Podemos dizer que isso faz parte de sua natureza. E tudo isso está debaixo dos propósitos soberanos do Senhor. Creio que Israel será o berço do remanescente dos servos fiéis a Deus no mundo durante os últimos momentos da história. E para concluir o assunto, Gog e Magog representam as nações que liderarão todas as outras nações do mundo na última tentativa de destruição do povo de Deus, o que acarretará na derrota final de Satanás e de seus seguidores. Continuando com o texto, após a derrota de Gog e Magog, é dito que o diabo é jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já estavam. Essa é a descrição da derrota final do mal. No entanto, devemos entender que não se trata apenas do mal de forma subjetiva. O monstro representa reinos e reis, e o falso profeta representa falsas religiões. Ou seja, existem pessoas reais que fazem parte desses sistemas. O juízo final também está reservado para aqueles que se submeteram a esses sistemas imorais. O lago de fogo e enxofre é uma alegoria de juízo, de destruição e de extremo sofrimento. E o texto deixa claro que o tormento dos maus será para todo sempre. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Nós continuamos o capítulo 20 no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.